Oi, boa noite. E aí, como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem. É a minha torcida. Tá no ar pela TV Pantanal. Canal 22, Rede TV, TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião que começa nesse instante e vai até às 8h30, como sempre, não é? Isso já acontecendo há o quê? 3 anos praticamente, nego. Ó, semana de aniversário do programa Opinião. Dia 27, o programa Opinião estará completando 3 anos no ar, ininterruptos, né? Programas ininterruptos durante esses 3 anos aí. Uma satisfação enorme de poder estar aqui com você, resistindo, e a palavra certa é essa, não é? Porque nós resistimos aí a uma série de percalços, né? E estamos aqui e a vida é cheia de percalços. Uns assim, outros assados, uns mais amenos, outros mais complexos, algumas situações mais tempestuosas. O importante é que a nossa resiliência, nossa força de vontade, profissionalismo e dedicação, tudo isso nos trouxe até aqui e com satisfação que a gente está com o programa Opinião com você aqui. Mais uma vez, ao vivo, hoje, 24 de abril de 2023, uma segunda-feira. A semana passada voou, não é? E fim de semana também. Estamos abrindo aqui mais uma semana. Temos aqui uma entrevista marcada para hoje com o secretário de Turismo do Estado de Mato Grosso, novo secretário, né? O Jefferson Moreno estava no comando, aí agora quem assumiu foi o ex-vereador por Cuiabá, Felipe Velaton. Estamos aguardando a chegada do Felipe, inclusive, aqui. E daqui a pouquinho vamos estar proseando um pouco sobre o turismo e as novidades da pasta para o Estado de Mato Grosso, com o novo secretário de Estado de Turismo. Só lembrando que a pasta do turismo, ela está no guarda-chuva da SEDEC, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, cujo secretário é o César Miranda, né? Mas todo o secretário de Turismo, de Esporte, Cultura, esses aí estão subordinados ou debaixo do guarda-chuva da SEDEC, se é que você me entende. Mas tem status de secretário. Entendeu? Professor Lorenberg, como vai? Vai bem? Muito bem, Boa Paulo. noite. Muito bom mesmo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Aliás, Paulo, quem mandou um grande abraço para você foi o vereador e presidente da Câmara de Cuiabá, Chico 2000. Eu encontrei com ele numa sexta-feira, ele mandou um grande abraço. Francisco Carlos, conhecido como Chico 2000, abraço para Vossa Excelência também. Está na hora de aparecer aqui para prosear um cadinho com a gente, não é? Faz hora que o senhor não vem aqui. Vamos falar sobre a Câmara, sobre as coisas de Cuiabá e tudo mais aí. O senhor que foi bem votado, inclusive, e hoje com os votos da maioria aí do Parlamento, o senhor é presidente do Parlamento, será uma satisfação e honra recebê-lo mais uma vez aqui, o Chico 2000. Lorenberg, enquanto o Velaton não chega, o Felipe Velaton, queria que a Grace me desse um posicionamento, que é assessora vascaína, né? Mas assessora, mas gente boa, apesar de ser vascaína. Ela já chegou aqui e queria que desse um posicionamento aí sobre se ele está chegando, se não está, para a gente fazer aqui organizar nosso tempo. O programa Opinião faz 3 anos no dia 27, né? Um dia a gente chega nos 20, se Deus quiser. Se você olhar para trás, não aqui para o telão, mas olhar para trás, assim, pelo retrovisor, você vai ver que nessa estrada teve coisa, né, cara? E sempre com... O que você acha, o que você ressaltaria desses 3 anos aqui do programa Opinião? Eu não vou falar para você falar de entrevista marcante, porque eu acho que toda tem a sua importância guardada as suas proporções, né? Mas assim, como que você resumiria, considerando os altos e baixos? Paulo, aliás, tem 3 coisas, tem 3 pontos que eu vou realçar e que merece, a meu juízo, uma reflexão de todos nós. Não apenas nós aqui do programa, mas também do amigo
telespectador. O primeiro deles, amigos, parece fácil para o amigo telespectador, parece fácil ter um programa de entrevista. Parece fácil, mas não o é. Nós estamos completando agora 3 anos e o Paulo sempre lembra que no meio desses 3 anos nós tivemos uma pandemia e mesmo assim o programa manteve-se de pé. Não é tarefa fácil. Então esse é um ponto que me chama a atenção e que merece toda a nossa reflexão. Sobretudo quando a gente leva em consideração, dá uma olhada a todo o cenário de veículos que têm entrevista cotidianamente ou diariamente. Eu não me lembro, por exemplo, de um programa de entrevista que tem todos os dias no Brasil, a não ser o da TV Cultura, toda segunda-feira. Mas aquele programa fugiu do limite. Semanalmente, né? Uma vez por semana. Uma vez por semana. Mas tem mais de 12 anos no ar, amigos. Tem mais de 12 anos no ar aquele programa. E serve de reflexão para todos nós que queremos mesmo, trazer que o nosso programa sempre venha mais rico. O segundo ponto, amigos, nós já tivemos aqui repetidas vezes, 5, 8, 9, 10 vezes, um entrevistado. Mas nenhuma dessas entrevistas é igual às outras desse mesmo entrevistado. Esse também é um ponto que merece a nossa reflexão e o amigo telespectador sabe muito bem disso. E um terceiro ponto, Paulo, talvez seria a hora, não é nenhuma polêmica não, mas talvez seria a hora de nós chamarmos aqui estudiosos, Paulo. Estudiosos para compor o nosso quadro de entrevistados. Concordo. Para que ajude o amigo telespectador a pensar um pouco mais no cenário. Porque, veja, nós temos cenários distintos e cada um de nós tem uma leitura diferente da outra. Você sabe que a gente começou a fazer isso já, não sei se você percebeu, nos últimos 2 meses, trouxemos aqui pelo menos uns 4 ou 5 professores da UFMT, de áreas mais distintas, não é? Para ajudar o quê? A gente pensar sobre as mais variadas teses e os mais variados assuntos, porque nós temos uma universidade, por exemplo, uma UFMT, por exemplo, a universidade pública, uma das mais ricas do país, do ponto de vista do conhecimento, né? Então, eu concordo plenamente com você e tenho mantido contato com o glorioso Evandro, o reitor Evandro, nesse sentido, né, para que ele me ajude a abrir as portas em relação aos demais. Isso tem acontecido. Não está havendo mais, porque toda semana eu converso com a assessoria para tentar trazer um ou outro, né? E eles ficam tentando agendar. E sempre que há a possibilidade, eles vêm, né? Mas eu concordo plenamente com você. Isso ajuda a abrir a mente, né? Exatamente. E olha, mesmo que não abra ou não provocar sempre no bom sentido, a reflexão do amigo telespectador, de todos eles, mas se nós conseguirmos fazer com que um apenas tenha essa reflexão, já valeu a pena fazer tudo isso. Já valeu a pena haver tudo isso, porque o que importa num Estado democrático, amigos, são as leituras diferenciadas. Porque nós vivemos e não há nenhuma comunidade, eu não conheço nenhuma comunidade que não seja plural. Não seja plural. Toda a comunidade é plural. E a sociedade brasileira é pluralíssima. Ora, se é plural, por que nós termos apenas uma leitura, uma visão de um determinado tema, de um determinado assunto? Nós deveríamos ter 3, 4, 5, 6, 7 ou mais visões para que o amigo telespectador possa refletir, possa entender, possa, a partir daí, do momento, formar o seu ponto de vista. Se eu tivesse os meus anos e voltasse à universidade como aluno, eu gostaria de ter, se eu tenho 5 aulas por semana, eu gostaria de ter 5
professores com posicionamentos completamente diferentes. Eu não tenho dúvida nenhuma, amigos. Comportamentos diferentes? Com posicionamentos diferentes, entendi. com visões diferentes. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu seria um profissional muito mais completo do que eu sou hoje. Muito mais. Com certeza, com certeza. Se eu tenho 5 visões, 5 leituras diferentes, amigos, a riqueza é muito maior. Beleza. Concordo com você. É importante essa absorção de conteúdo aí na formação da nossa personalidade, né? Porque você já está adulto, que você não pode agregar valor aos seus conhecimentos e edificando, evidentemente, né? Mudando para melhor. Falar em melhor, falar em riqueza, o turismo de Mato Grosso é uma riqueza que, na minha opinião, ainda precisa ser bem explorada, que pode e vai, se houver aí políticas seguidas assim, né, no sentido de que possamos capitalizar melhor e oferecer, mostrar mais, para agregar mais valor, gerar mais emprego e tudo mais. Por que, Paulo, que você está falando isso? Porque o rapaz que representa isso aí, eu falo rapaz porque ele é menino, quase, né? Felipe Velaton, republicanos, ex-vereador por Cuiabá, está aqui a postos conosco. Quer ver ele aparecer aí, ó? Apareceu. Eu acho que ele errou o caminho, ele chegou, foi lá para a TV, para o TBO, eu acho que entrou para lá, para o fundo. Aí ele acabou chegando aqui. Secretário, muito bom tê-lo aqui, obrigado de verdade por estar aqui conosco mais uma vez, esteve aqui como vereador, agora como secretário de turismo, rapaz. É importantíssimo isso, o que eu falei aqui, que o turismo nosso é de encher os olhos e precisa do trabalho que o Mauro Mendes prometeu e parece que está conseguindo cumprir. Eu quero abrir a entrevista ao lhe saudar, né, ao lhe cumprimentar, perguntar sobre o FIT, que é eu falo festival, mas é feira, né? Feira. É a Feira Internacional do Pantanal, que é a Feira do Pantanal, que vai acontecer agora no mês próximo, entre 3 e 7. Eu queria já falar dos preparativos para essa FIT, que nós temos aí, tem FEComércio junto, tem uma série de entidades juntos e o governo do estado também está ali. Eu queria que já desse uma resumida dos preparativos aí. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. É um prazer estar aqui. Na Opinião, programa que discute tantos temas importantes. E vamos começar abrindo com o FIT Pantanal, do dia 4 de maio a 7 de maio, no Centro de Eventos Pantanal, uma feira que acontece há 30 anos. E você, matogrossense, precisa conhecer tudo aquilo que é seu. São 38 municípios já confirmados que vão expor suas belezas naturais, seus pontos turísticos, cidades que estão no mapa do turismo, e vai ter uma série de treinamentos, oficinas, enfim, muito conhecimento na aldeia do conhecimento que será proposta junto com o Sebrae. E vai ser organizado também pela FEComércio. É organizado pela FEComércio em parceria com o governo do estado de Mato Grosso, uma feira que acontece há 30 anos no nosso estado. Então é uma feira internacional, a FIT, né, que é a Feira Internacional do Turismo, e acontece aqui na cidade de Cuiabá, como tantas outras feiras que acontecem no Brasil. É uma feira internacional, vamos ter também outras comitivas, como o Paraguai também vai estar expondo aqui algumas das suas belezas. Então é uma feira muito importante para o turismo, não só matogrossense, como também nacional. O governo de Mato Grosso está participando, pondo dinheiro nesse evento? Quanto que o governo está injetando ali nesse evento aí dessa vez? Hoje o governo do estado sempre organizou a FIT, e dessa vez em parceria com a FEComércio, ela disponibilizou um convênio de 1.200.000 para a realização da feira. E ela fomenta cerca de 100 mil pessoas durante esse evento. São 4 dias. São 4 dias de evento e muito importante para trazer não só o matogrossense, mas aqueles operadores de turismo que venham conhecer, logicamente, muitos desses pontos turísticos que serão divulgados pelas cidades. Um exemplo, eu tive o prazer de conhecer a FIT em 2016. Eu tive a grande oportunidade de conhecer diversas cidades do estado de Mato Grosso pela FIT. Reserva do Cabaçal é uma cidade pequena, com menos de 5 mil habitantes. Eu tive a oportunidade de conhecer todo aquele paraíso de águas, né, de muitas cachoeiras. Hoje nós temos o turismo de etnia de Campo Novo dos Parecis. Então a feira é uma feira que acontece já há 30 anos. Ela está consolidada no mercado de feiras, inclusive de forma internacional. E o Estado está fazendo essa feira em parceria com a FEComércio. Professor Lorenberg. Secretário, antes de mais nada, registrar a nossa alegria.
Obrigado. Alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Nós ganhamos muito. Eu, particularmente, porque a última vez que eu o vi foi lá no Parque Mãe Bonifácia, num sábado, às 10 horas da manhã. Você estava fazendo o quê? Eu estava caminhando no parque, ele que também. Esse Lorenberg também está indo longe, Ele hein? também. Foi ano passado, né? Ano passado. Mas, secretário, eu tenho aqui 2 ou 3 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo. Mas ouvi-lo mesmo. E o primeiro deles, quando o senhor assumiu a Secretaria Adjunta de Turismo, prometeu manter o trabalho que já estava sendo conduzido. Mas a sua meta é fortalecer o turismo mato-grossense com a entrega de obras voltadas para atrativos turísticos, como a do Mirante. Eu peguei essa informação exatamente no site Mercado Eventos, no dia 20 de abril. E aí eu vou fazer 2 perguntas, secretário, muito mais uma provocação, e provocação sempre no bom sentido, para uma reflexão. A primeira delas, promessa em manter o trabalho conduzido. O senhor pode mencionar um desses trabalhos que foi conduzido até agora e que o senhor vai mantê-lo e comentar essa mesma ação? A segunda questão, somente a entrega de obras voltada para atrativos turísticos é suficiente para fortalecer o turismo no Estado ou não? E por quê? Vamos lá, manter o que já foi feito. A gente entende que é uma administração de 8 anos do governo Mauro Mendes. E manter aquilo que já foi executado é muito importante para a gente ter a visão geral do que é bom. E o secretário Jefferson Moreno, ele fez um programa de qualificação, de participação de feiras internacional, mas nesse momento a gente tem um olhar muito da nossa gestão. Para dentro. Para dentro, para dar o nosso DNA também. E eu tenho falado que tenho que dar percepção de valor para o consumidor. E esse consumidor é você, mato-grossense. Você tem que ter a percepção que o turismo, de fato, muda a sua vida, que te traz lazer em escala, que a cidade, antes de ser boa para o turista, é boa para você. 2, eu preciso trazer percepção de valor para o turista que vem de fora, para que ele traga dinheiro novo, ou seja, um dinheiro que não circula aqui, seja nacional ou internacional, venha para o estado de Mato Grosso e circule para os bens e serviços. E o terceiro cliente, que é esse consumidor, é o setor privado, que de fato faz o turismo, a hotelaria, serviços, receptivo, bares e restaurantes. Essa cadeia tem a percepção de consumo e principalmente para que ela possa investir mais. Investindo mais, ela vai gerar emprego e renda. Então, na percepção, dentro do programa, do que o Jefferson já direcionou na secretaria, é esse programa que vinha sendo feito de qualificação e parceria com os municípios. Mas a gente precisa intensificar isso. Como você falou, o turismo não transforma apenas com obras, mas as obras são importantes. Quando você cita, secretário, as estradas, né, a parte de infraestrutura, eu acho bacana isso, acho altamente positivo. Acho, entretanto, que tinha que ter um outro gancho como prioridade aí, que são as capacitações, no sentido quando você vislumbra geração de emprego, por exemplo, né, já que temos, como eu disse na abertura, aqui um turismo sensacional, que bem gerido vai ainda trazer muitas coisas, já está trazendo, imagina, ele daqui para frente com investimento, a organização perfeita em dia, não é? Como que está sendo trabalhada isso, a questão da capacitação, nesta nova gestão do governador Mauro Mendes? Bom, começa que a qualificação é um programa importante da gestão Mauro Mendes. Inclusive, aqui eu quero parabenizar a primeira-dama pelo Ser Capacita, dentro da Secretaria de Assistência Social, vai capacitar mais de 50 mil pessoas. Dentro do turismo, a gente tem uma cadeia menor, mas que precisa ser fortalecida em formação. Por exemplo, a FIT Pantanal, quando você fala qual é o valor agregado dela, são mais de 60 formações dentro da FIT Pantanal. Ou seja, quem participar da aldeia do conhecimento vai poder fazer diversas formações. Agora, qual é o plano do turismo? Você tem formações e capacitações baseadas em convênios com municípios. Por exemplo, Alta Floresta, nós fizemos uma parceria de convênio para a formação de guias de birdwatching, que é o que? Avistamento de pássaros. Hoje, nós temos um mercado de 70 milhões de dólares de avistamento de aves. E 1/3 das aves estão no estado de Mato Grosso.
1/3. Ou seja, a gente tem 1/3, só que a gente fica com apenas 2% desse mercado, ou seja, nada. Então a gente precisa de mais guias e principalmente publicidade para que a gente possa atrair esses turistas. Tem um curso desse em aberto, informação para formação de já fechou esse convênio. Olha só que interessante. Já fechou com convênio em Alta Floresta, mas a gente quer abrir novas capacitações, inclusive esse foi um dos cursos mais procurados, né, de avistamento de aves, porque é um mercado que de fato movimenta muito recurso, não só nacional como internacional. E seria interessante, além de Alta Floresta, mapear por região, não é? Por exemplo, lá na região ali do Max Russo ali, como é que fala? Jaciara, ali tem o turismo de esporte, né? Inclusive, esporte radical. Inclusive, é uma cidade dos esportes radicais, inclusive não só dos esportes radicais, tem um convênio da Secretaria de Turismo que está sendo feito, um mirante de vidro, para que a gente possa... Lá em Jaciara? Em Jaciara. Olha aí, maravilha. Então nós teremos isso. E olha, você está sendo muito surpreso, né, Paulo? Você falando assim, olha, eu não sabia, olha isso. Pessoal, nós precisamos democratizar a informação para que você saiba o que está acontecendo no turismo. E esse é o nosso papel, trazer essa comunicação em escala também para a Secretaria. Porque hoje, Secretaria de Turismo, eu não tenho comunicação, eu trabalho em parceria com a SECOM, com a Laís, que é uma grande secretária, mas que nós precisamos também fortalecer dentro da Secretaria um nicho para que a gente possa atingir comunicação em escala. Concordo, então, não é só concreto, ou seja, Mauro Mendes é um engenheiro, entrega muita obra, vai trocar todas as pontes de madeira da Transpantaneira no Pantanal, está vindo com um projeto para asfaltar de Bom Jardim até a BR-163, ou seja, fazendo essa conexão de fato, né, do distrito ali de Nobres, das grandes regiões de mergulho e cachoeiras até a nossa BR. Então está sendo feita muitos projetos e muitas obras para o turismo. Mas a gente precisa sim, é esse tripé que você falou, qualificação, liberação de atrativos turísticos e publicidade. A terceira parte, nós estamos aqui para sempre divulgar. Sempre que houver novidades por lá, pode contar com este programa. Nós, Lorenberg e eu, a gente sempre defende isso como um canhão nesse estado aqui, que é um estado, nossa, os ecossistemas que tem, a gente que tem, né? Agora, falta qualificação, por exemplo, né? Para que as pessoas capitalizem isso, explorem isso, ganhem dinheiro com isso, emprego, gerem renda e muito mais. Tem uma música uma música que a Joyce, cantora da MPB dos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, ela regravou, chamada Querelas do Brasil. Diz um texto assim, que diz assim, que o Brasil não conhece o Brasil. Faria uma adaptação para Mato Grosso, não conhece Mato Grosso. Aí quando o Velaton falou aqui da questão interna, eu vibrei aqui, porque as pessoas daqui, ainda que elas não vão trazer dinheiro novo, mas elas vão lá conhecer. Muitas vezes a pessoa não conhece aquilo que ela tem aqui, não é? E está aqui debaixo das forças, rapaz. Ali, ó, vai em Bom Jardim para você ver como é que estão as coisas em Nobres. Vai em Barra do Garças lá, vai aqui nos termais, aqui nos esportes radicais de Jaciara. Vai lá para o Nortão também. Acabou de falar dos pássaros de Alta Floresta. E por aí vai, nego. Tem muita coisa. Tem o nosso Pantanal, tem o nosso Cerrado. Enfim, eu acho que o Mato Grosso precisa conhecer Mato Grosso. Há que se ter programas, viu, seu César Miranda, programas que incentivem aqui, que não fique muito caro, para ir lá para Bom Jardim, por exemplo, não é? Que lá tenhamos daqui um dia uma estrutura boa de hotel, onde mesmo que seja um teco-teco, possa pousar por lá. Aí sim você vai ver o bicho pegar fogo aí, né? Esse chapadão nosso aqui. Tem muita coisa boa no nosso estado de Mato Grosso. E sobre essas coisas boas, vamos estar falando daqui a pouco mais, porque estão me dizendo aqui que eu tenho que ir para o intervalo comercial. Ora bolas, o Opinião vai para o intervalo comercial, mas volta já com Felipe Velaton ao vivo aqui. Instante só. Cá estamos de volta ao vivo, você está assistindo ao programa Opinião ao vivo, né? E hoje com o Felipe Velaton aqui, o secretário de Turismo. O Gazeta Digital, olha só, www.gazetadigital.com.br, tem boas notícias, tem notícias a ufa para você conferir e ficar bem informado. Nós separamos duas aqui. Por exemplo, o governador Mauro Mendes, do União Brasil, defendeu que invasores de terra recebam o mesmo tratamento que golpistas protagonistas dos ataques de Brasília no dia 8 de janeiro, durante entrevista para o programa Pânico,
na segunda, dia 24, ou seja, hoje, o chefe do Executivo afirmou que ambos os crimes devem ser tratados com o rigor da lei. Abre aspas para o governador. Nenhum tipo de time, eu imagino que é isso, né, que colocaram aqui, dá para tolerar nesse país, e a propriedade é algo sagrado. As pessoas que invadiram o Supremo, o Planalto, estão presas de maneiras assodadas e abruptas. Invadir o lar das pessoas e na cidade tem que ter o mesmo tratamento. Estamos tendo tolerância zero, disse o governador. A declaração ocorre após o líder do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o João Pedro Stedley, prometer que ocorrerão aí invasões de propriedades rurais como forma de pressionar o governo Lula, do PT, a cumprir a legislação da reforma agrária. Abre aspas. Vai acontecer não só em abril, disse ao Metrópolis. Aí, no caso, a fala do Stedley. Outro destaque é o seguinte: o acordo firmado entre a Prefeitura de Cuiabá e o Ministério Público Estadual, MPE, estabeleceu o dia 19 de maio como a nova data de vencimento do Imposto Territorial Urbano IPTU 2023. Bem, o anúncio foi feito nesta segunda-feira, dia 24. A decisão, portanto, anula o prazo da primeira parcela e também da parcela única do imposto previsto para esta terça-feira, dia 25. Abre aspas. O município de Cuiabá prorroga a data de vencimento da cota única com desconto e também da primeira parcela do IPTU 2023 para o dia 19 de maio de 2023, alterando os artigos 3º e 4º do Decreto Municipal número 9.608/2023, fecha aspas, disse trecho do documento assinado pelo prefeito Emanuel Pinheiro e também o procurador-geral de Justiça, Deusdete Cruz, para os casos em que os contribuintes já efetuaram pagamento com base em boletos emitidos anteriormente. A declaração de inconstitucionalidade da lei municipal, o documento diz que o montante deverá ser devolvido de duas formas. Primeiro, caso o valor efetivamente pago seja inferior ao novo valor do tributo, será gerado valor complementar referente à diferença para a devida quitação. A outra situação é que, se o montante pago for superior ao valor do tributo devido, o montante será creditado para abatimento no IPTU de 2024 ou poderá ser restituído, abre aspas, bastando o requerimento do contribuinte junto ao órgão municipal competente, fecha aspas. A decisão diz ainda que o município de Cuiabá fica dispensado de reemitir ou reenviar carnês para as residências dos contribuintes, não é? Esse é o destaque daí do Gazeta Digital, reviravolta, vai e vem, Ministério Público entra. Eu acho, Lorenberg, que o Manuel ficou na boa, porque ele pelo menos mantém o aumento que ele jogou dificuldade, está colhendo facilidade, porque mesmo que haja esse adiamento, que era, na verdade, seria para depois de amanhã, né, a ideia inicial, desta vez, agora houve um acordo aí, dia 19, mas pelo menos vai manter e sem aquilo que o Ministério Público estava pedindo, que é a emissão de novos carnês, que eu acho que é um prejuízo para o contribuinte. Novos carnês, né? E queria a sua opinião
bem rapidinha sobre essa questão aí dessas idas e voltas. Mas muito rapidamente, Paulo, eu acho que venceria amanhã a conta única. É amanhã. Né? Então, veja, duas observações muito rapidamente. O Ministério Público atrasou na provocação ao Judiciário. Se ele tivesse agido com muito mais rapidez, não teríamos esse transtorno todo. E o contribuinte não teria pago o que pagou. Ponto. O Ministério Público falhou, e falhou grosseiramente. Segunda questão, amigos. É preciso observar, veja, tem como o poder público municipal devolver o dinheiro para o contribuinte? Não. Então é preciso um diálogo, uma coisa acertada. Imaginemos, por exemplo, que eu já paguei pelo menos uma parcela do meu IPTU. E essa parcela é maior do que a que vem nova. Então, essa parte restante, eu vou pagar na segunda parcela. Vai bater na segunda. Na segunda parcela é muito simples, amigos. Cobrar que o poder público municipal devolva, amigos. Não. Você vai trazer um transtorno enorme, mas enorme. É preciso suavizar as dores, tanto do município, que precisa de dinheiro, e todos nós sabemos que o IPTU é a grande fonte do município e que não pode ser prejudicado, mais que já foi. O Ministério Público tem uma dívida imensa com o conjunto da população. E a Prefeitura de Cuiabá tem uma dívida enorme, gigantesca, com toda a população também, que ficaria feliz, eu até enquanto cidadão, recebi um bitelão assim lá em casa, verdinho, podia ser nota de R$100 aquilo lá, né? Lá, senhor Paulo Coelho, compareça à agência e pague e tal. Se tivéssemos ruas não esburacadas, eu não falo nem asfaltada, porque é pedir mais, né, seu Estopa, que eu considero um baita de um secretário, que tem um histórico enorme, positivo, pé de boi para trabalhar, não é? Mas que agora, não sei se deu uma pane, falando de pânico aqui do Mauro Mendes, lá no... Não sei o que está acontecendo com isso, está faltando dinheiro... Por que não houve planejamento de tapa-buraco? Rapaz, você vai no CPA 2, eu moro no CPA 3, CPA 2, vou citar o CPA 2, ali no Tancredo Neves, para a direita, você vai lá para o fundo 3 Barras, você vai no CPA 1, nego, você vai no 1º de março, é queijo suíço. Tem buraco lá, inclusive, no meu percurso, que eu tenho, bota até nome. Esse aqui é o fulano de tal, aquele ali é o Beltrano. Então, assim, eu vou assim, sabendo quem é quem ali, e revoltado, porque se o carro fura o pneu, dá problema na suspensão, isso quando é o carro que dá problema, bicho. E quando é alguém que cai de moto? E quando é algum acidente grave? E aí, bicho, como é que acontece? Eu vou pagar de que forma, que incentivo que eu vou para... E outra coisa, eu não planejei também, está me dando até o dia 19, considerando que nós estamos bem pertinho do dia 19, né? Como que eu não planejei agora dia 19 do próximo mês, né? Do 19 de maio, é isso que está falando aqui? Então, é um tempinho mais esticado, né? O cara tem que planejar, o governo do estado não bastasse, acabou de falar que vai aumentar também o IPVA, todo mundo metendo a faca no povo. E aí, como é que faz? Ô Velaton, eu ia confundir você com... Mas eu vou perguntar mesmo assim, que você é cidadão cuiabano. Não dá, né, nego? Essa coisa de PVA, de IPTU, assim, sem que o... É opinião minha, pelo menos. Tudo até agora foi opinião minha, tá? O Lulenberg deu a dele, eu dei a minha. Eu queria que você desse uma consideração como cidadão cuiabano aí, porque agora você é secretário de governo, eu queria que você se ativesse aí a uma opinião como cidadão. Como cidadão cuiabano, como você falou, a gente teve um acidente de moto que ceifou a vida de um motociclista, inclusive, e é muito triste. Eu encontrei o Estopa esses dias dando uma entrevista, eu estava indo dar a entrevista, ele estava saindo, eu falei, Estopa, infelizmente, na Secretaria de Obras, você não está dando conta dos buracos. Infelizmente. Nas serviços urbanos, construiu várias praças, conseguiu concretar, mas não está conseguindo tapar os buracos. Então, de fato, Cuiabá hoje vive um caos da malha viária. E isso é planejamento.
A gente está falando de cidades inteligentes, por exemplo, quando eu fui a Curitiba, num evento, um carro fazendo monitoramento de todos os buracos com câmera, igual o sistema da Google. Para o quê? Para verificar onde tem buraco e para passar automaticamente para a secretaria. A gente não tem um serviço de tecnologia mapeando os buracos para que o quê? Não vá com a equipe de tapa-buraco, tampar os buracos e deixar 3, 4 na mesma rua. Isso está acontecendo. O caso que ceifou a vida do entregador foi exatamente isso. Perto do Chopin, né? Tapou um buraco perto da Praça Popular, tapou um buraco, mas não tapou 2 buracos à frente. Então é muito triste, é revoltante como cidadão cuiabano. Como você falou, como secretário estou me atendo à pasta, mas como cidadão cuiabano, os buracos da cidade e a infraestrutura viária em geral da cidade realmente precisa de uma recuperação. Voltemos para a questão turismo, que é o motivo que nos fez convidar o glorioso Velaton aqui ao programa desta noite. Queria que você fizesse a pergunta aí, por gentileza. Secretário, no bloco anterior e na última resposta que o senhor acabou de nos dar, eu vou pegar carona exatamente aí. Todos nós sabemos, e nós sabemos muito mais do que muita gente, que a imensa maioria do mato-grossense, e não apenas que nasceu aqui, mas que veio de fora e tem 30 anos, 40 anos morando aqui, não conhece Mato Grosso. Não conhece mesmo. E não sabe a riqueza que temos. Poxoréu, por exemplo, é uma região riquíssima em turismo. Cuiabá é uma cidade turística essencialmente. E, no entanto, cuiabano não conhece Cuiabá e mato-grossense não conhece Mato Grosso. E aí a minha pergunta, secretário. O que a secretaria adjunta, o secretário adjunto que o antecedeu, vem fazendo para que o mato-grossense, ao invés de ir para o Nordeste, ao invés de sair do Brasil, passe a conhecer o estado de Mato Grosso? Querelas do Brasil, acabei de falar da Joyce. Foi feita uma parceria com diversos influenciadores para divulgar o estado e conseguir aumentar essa rede de exposição dos pontos turísticos. Mas a gente fala daqui para frente. Eu estou há 14 dias na secretaria e posso falar para você. É uma grande preocupação. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estava no final de semana com a minha família comendo no Regionalíssimo, que fica no Museu do Rio, ali na Orla. E aí, quando nós estávamos com diversas crianças, eu falei, vamos ao Aquário Municipal? Não. Por quê? Desde 2016, a obra está inacabada. A Prefeitura de Cuiabá não entregou o aquário. E eu falei, sigam até a Beira Rio, que tem um Museu de História Natural, que você pode conhecer as réplicas de dinossauro, a casa que morou Joaquim Murtinho, enfim, que tem uma grande história, né? A casa que morou Dom Bonifácio, enfim, que foi governador, ou seja, a gente tem como conhecer Dom Aquino Correia, desculpa, que foi governador do estado de Mato Grosso. Então, é um atrativo que está aberto no final de semana. O que a gente tem mapeado? A gente tem mapeado, de fato, esse Mato Grosso, que é do Mato Grossense. Felipe, como você chegou até a secretaria? Eu rodei 40 mil quilômetros de carro durante 1 ano e meio. O intercâmbio que eu não tive possibilidade de fazer fora, eu fiz no meu estado. Mato Grosso tem o tamanho de 5 vezes o Uruguai. Nós temos o tamanho de 3 vezes a Itália. 1,5 vezes o território da França. Ou seja, nós somos 10 vezes o tamanho de Portugal. É muito território. Então, para abranger todo esse contexto, como você falou, olha, a gente precisa de infraestrutura também aérea. A gente fez já uma reunião com a Azul, que tem um programa Azul Conecta, para o quê? Com a pequena aeronave que chama Caravan deles, transportar de 9 a 12 lugares. Mas é mais do que isso. Para a gente trazer esse turista para o Mato Grossense, a gente precisa viabilizar esses produtos, para que sejam produtos de final de semana, de temporada. E isso a gente também tem feito em parceria, já um diálogo com algumas secretarias para estruturar também, por exemplo, Mimoso, terra de Rondon. Temos um memorial que será reformado agora. Toda uma região pantaneira tem uma importância também para o nosso turismo educacional, para formar jovens e crianças, e é para isso que a gente precisa fazer uma parceria junto à Secretaria de Educação, que a gente está formatando esse produto para que a gente possa também fazer o turismo sazonal, aquele que é escolar, aquele que é durante a semana. Então a gente tem pensado esses programas de formação para estimular esses pontos turísticos, porque como você falou, nós temos muitas belezas, 3 biomas, Pantanal, Cerrado, Amazônia, nenhum estado tem 3 biomas, ainda temos as praias do Araguaia
E aí tem gente que vai para fora nadar com golfinho em Miami. Temos boto nas praias de Luciara, nas praias do Rio Araguaia. Araguaia tem também boto. Então a gente precisa, em Barra do Garças, nós temos, muita gente se inspira na história de Indiana Jones. Essa história foi inspirada em Barra do Garças pelo Coronel Fawcett. Então toda uma cidade mística. Então nós temos aqui no raio de 200 quilômetros, você tem Nobres, Jaciara, Chapada dos Guimarães. E aí quando você fala em atrativos, como você falou, de Poxoréu. Poxoréu está confirmada na FIT Pantanal e não estava. Tive que ligar para o prefeito Nelson Paia e falei, vamos participar da feira. Ele falou, com certeza. Aí, Olenberg, eu não sabia que o Poxoréu estaria participando dessa E, inclusive, quero convidar, aqui 28, 29 e 30, tem um evento de viola caipira. Lá é bom, hein? Lá em Poxoréu. Esse bicho próximo pega final de lá. semana. Você leva um limão. Um evento da Fê Comércio e vai lotar. Todos os hotéis da cidade estão lotados, tem gente dormindo em Primavera do Leste por causa do evento. Isso é fomento e isso está sendo fomentado também pelo setor privado, que é responsável pela geração de empregos, comércio, e quem faz o turismo de fato é o setor empresarial. É ele que emprega, é ele que gera emprego. Nós, governo do estado de Mato Grosso, precisamos estruturar os produtos. Aí lá em Poxoréu você leva nesse festival de viola, lá você leva uma rodela de limão assim e leva um velho barreiro. Bicho, eu não bebo, mas dizem que é bom o negócio. Dizem. Né? O Opinião vai ter que ir para o intervalo comercial bem rapidinho, tá? A gente volta num instante só. Estamos de volta, ao vivo, programa Opinião. Último bloco de hoje, entrevista com o Felipe Velaton, o novo secretário de turismo aqui do estado de Mato Grosso, que falou que rodou esse estado inteiro para conhecer ali em loco todas as potencialidades dos... E tem todo município, por menor que seja, se você for lá em Lambari do Oeste, você vai encontrar na região ali atrativos, aí o Cachoeira, Salto do Céu, que está perto pelas bandas lá. Aonde? Salto do Céu, Reserva do Cabaçal. Salto, Cabaçal diz que é lindo também lá, Lindo, né? muita cachoeira. Tem muita coisa boa lá, então tem muita coisa boa. Quantos municípios desses todos estarão presentes na FIT a partir do dia 4 próximo? Foram confirmados 38 municípios, né? A gente pode chegar a 40 municípios. Dentro do mapa do turismo do Mato Grosso, são 87 cidades, né? Dentro dos 141 municípios. Eu tive a oportunidade de conhecer mais de 120 municípios do estado de Mato Grosso. Então, tive a oportunidade de rodar o estado de Mato Grosso em sua grande parte. E, de fato, é um desafio, né, fomentar o turismo, principalmente na ponta. Eu digo que o mato-grossense precisa conhecer esse produto, porque, de fato, né, a gente fala com uma naturalidade. Eu rodei 300, 400, 500 quilômetros. Você cruza um estado dentro do país, do Brasil, com 400, 500 quilômetros. Então é um estado muito grande e é preciso rodar para conhecer Mato Grosso. Ô Felipe, o Multipark, o governador Mauro Mendes, como diria a Dilma, vou tomar uma aguinha aqui porque eu engasguei comigo mesmo. No sábado agora eu falei com o Mauro, com o governador Mauro Mendes pelo WhatsApp aqui, e aliás, ele confirmou, viu, Lorenberg? Quinta-feira está conosco aqui, porque quinta-feira o programa Opinião estará completando 3 anos. Maravilha. Ininterruptos aqui, não é? E ele falou comigo que vem e mais uma vez já esteve em outras ocasiões aqui conosco, em datas comemorativas e não comemorativas também. Então o Mauro estará conosco aqui. Ele fala com brilho nos olhos sobre o Multipark. Eu queria que você falasse em que pé estão as obras e o que vai significar esse Multipark ali na saída da Chapada para o estado de Mato Grosso em termos de eventos e para o nosso turismo. Parque Novo Mato Grosso, o maior parque de multi-eventos da América Latina. Eu falei Multipark, é multi-evento, perdão. Multi-eventos, que é o Parque Novo Mato Grosso, um parque multi-eventos. Lá está sendo viabilizado um projeto para eventos com capacidade de até 100 mil pessoas, área de autódromo, ou seja, para receber grandes eventos do automobilismo, e ser também uma região também que é um parque para a família, com lagoa, né, espaços para prática esportiva de diversos esportes,
e literalmente eu acredito que é o projeto que vai salvar a parte de serviços de Cuiabá. A gente vai conseguir consolidar grandes eventos na Baixada Cuiabana, que de fato é a maior, vamos falar, é a maior receptora, né, de hotelaria, ou seja, a gente tem grande número de leitos. Hoje o maior número de leitos está na Baixada Cuiabana, o aeroporto fica na cidade de Várzea Grande, ou seja, perto do centro político. Então a gente tem toda uma cadeia de serviços já estruturada aqui na Baixada Cuiabana. E o parque eu acho que vem para consolidar a parte de eventos. Por exemplo, hoje você tem grandes eventos nacionais que Cuiabá poderia estar recebendo. Por exemplo, nós temos grandes feiras que inclusive lotam as cidades do estado de Mato Grosso. A gente teve a Norte Show semana passada em Sinop, com hotelaria completa em toda a cidade. Nós tivemos feira em Lucas do Rio Verde, Apareci Superagro lota Campo Novo dos Parecis, e Cuiabá pode se consolidar como mais uma cidade para os eventos do agronegócio. Então, de fato, o Parque Novo Mato Grosso, e nesse conjunto das obras, nesse raio de 200 quilômetros, é a grande missão que o Mauro Mendes tem nos dado, não só para a Baixada Cuiabana, mas para todo o estado de Mato Grosso. Fora esporte, corrida Exato. de carro, automobilismo, né? Isso tudo vai atrair, porque vem gente de fora, de todo, e aí que traz movimentação. Isso está na mesa dele, ele pensa o parque, espaços para a família, tem consolidado algumas modificações, inclusive incluindo novos esportes. Então, assim, o Mauro ele tem uma sensibilidade. Para que estágio isso aí lá? O planejamento está em que estágio? Que pé que está isso? Como são vários setores, o Mauro está licitando e também fazendo levantamento de projetos, como por exemplo o centro de eventos. Ele quer um centro de eventos com 16 mil metros quadrados para que a gente possa receber eventos volantes, sejam em pavilhões de 4 mil metros, como em pavilhões de 8 mil metros, 12 mil metros. 16 mil metros, fazer uma comparação com esse centro de eventos Pantanal aqui, é muito maior, não faz nem comparação, né? Exatamente. Eu não sei quanto que mede, mas é 16, eu imagino que seja uma coisa estrondosa, muito grande realmente. Professor Lorenberg. Secretário, no dia 18 agora, o senhor recebeu o prefeito de Poconé e o secretário de Turismo de Poconé. Sim. E a minha pergunta, qual é o resultado prático desse encontro, tanto para o município de Poconé, quanto para o estado de Mato Grosso e a própria Secretaria Adjunta de Turismo? O município de Poconé foi nos solicitar, como diversos municípios, né, a parceria com o município. O pedido deles é um CAT para o centro da cidade e também algumas obras que estão em andamento na Prefeitura de Poconé. E um dos grandes pedidos também foi não só acompanhamento das obras da Transpantaneira, e isso o Mauro convalidou com o secretário Marcelo da Cinfra, né, a troca de todas as pontes de madeira, né, até Porto Jofre e também todo o cascalhamento. Então é uma obra primordial para o governador Mauro Mendes e para o governo do estado. Um dos pedidos também foi a questão do aeroporto de Porto Jofre, que ele já tem uma área doada para o município e eles querem estruturar isso através de uma parceria com a prefeitura e governo do estado. Isso ainda está em um processo de doação de área, de finalização de trâmites para a gente dar encaminhamento. Como foi perguntado para o governador Mauro Mendes, por que é tão caro viajar para o Pantanal? Para ver onça, enfim, para estar em Porto Jofre? Porque de fato a gente tem pouca rede hoteleira, a gente tem pouca oferta e muita procura do turismo internacional, principalmente, vamos falar, do meio do ano para frente, né? Que é o período da seca, que você realmente consegue fazer um grande turismo de avistamento de onça pintada. E que, logicamente, né, divide aí com o turismo de pesca. Então, hoje, a cidade de Poconé, né, foi pleitear, né, não só o CAT dele, como diversas obras do município, mas em especial a questão do aeroporto de Porto Jofre. Porque a gente precisa consolidar esse produto da Transpantaneira até o Porto Jofre. Por exemplo, o Mato Grossense não sabe que você está a 100 quilômetros do Pantanal, de Poconé, na entrada ali, na entrada do Pantanal, a Transpantaneira. E aí você pode fazer um day use, né? Um day use com guias que podem ir para Porto Jofre e voltar, dependendo da época, né? Porque são estradas realmente de difícil acesso por causa do volume de águas, mas está à disposição do Mato Grossense, que precisa conhecer também a logística. E é isso que a gente quer aumentar com a comunicação, com a publicidade, porque de fato poucos sabem que dá para fazer um bate-volta.
E isso é muito importante, até para que você possa colocar isso como seu destino turístico. Bom, falando do Pantanal, eu queria, o governador Mauro Mendes, especialmente, até uma coisa meio que pessoal dele, né? Ele tem insistido tanto nessa assunção do Parque de Chapada dos Guimarães, não é? E parece que vai dar certo, ao que tudo indica. Tem uns entraves aí de ordem política e também entraves técnicos, não é? Mas tem uma equipe debruçada sobre isso aí. Que importância terá a assunção do governo com a promessa de investimento de 200 milhões de reais ali, enquanto que, se fosse de outra forma, por parte do governo federal, estaria em 18 milhões, salvo engano. Uma diferença estrondosa, mas como é que está o clima, a expectativa dentro do governo para essa assunção? Primeiro, foi feita uma concessão na B3, ou seja, um leilão, e a Parquitura, a empresa, venceu por 18 milhões de investimento em 30 anos. Ou seja, muito pouco. Ou seja, baixo investimento e também com um prospecto de 30 anos que não condiz com o parque. Né? E até mesmo na fala do responsável da empresa, quando ganhou a concessão, falou, nós vamos fazer os banheiros e a portaria, ou seja, é muito pouco para o parque. E o governo do estado, né, interpelou, inclusive, a cobrança de R$100 de outras cidades que estão ao redor da Baixada Cuiabana para acessar o parque, ou seja, inviabilizar o parque para o mato-grossense. O governo do estado se mostrou interessado nesse processo de concessão. O Tribunal de Contas da União deu um parecer, né, cancelando o processo da concessão, e agora a gente precisa de uma decisão federal, que agora está na mesa para decisão do presidente da República, para ser feito exatamente o cancelamento da concessão do Parque Nacional, e aí então o governo do estado pleitear, né, como interessado no próximo certame que o governo federal irá decidir. Orenberg, você poderia perguntar alguma coisa de política, já que o rapaz aqui disputou o pleito passado e tal, para a gente encerrar o programa, uma coisinha bem curta. Eu não sei se eu estou pedindo demais, porque você tem um roteiro aí que você segue ele fielmente. Mas eu queria que você... não dá mais tempo, né? Eu tenho 3 minutos aqui, se fizer em 20 segundos, ele responde em 1 minuto. 20 segundos obedecendo, e eu sou um soldado, viu, secretário? Pretende em 2024 sair candidato a vereador ou a vice-prefeito numa chapa? Hoje o desafio principal é o turismo do estado de Mato Grosso. Estou muito focado na pasta nesses 4 anos. E, na verdade, não são mais 4 anos, são 3 anos e meio. E a gente assume agora, é um desafio gigantesco. Como eu falei, 87 cidades no mapa do turismo do estado de Mato Grosso. Muito potencial, 3 biomas. E a gente sabe o tamanho do desafio. Quanto a Cuiabá, Cuiabá é a minha paixão, Cuiabá é a minha casa, Cuiabá é a cidade que eu fui vereador, cidade que eu disputei a vice-prefeitura, e de fato 2024 para 2024. Eu não quero colocar, vamos falar, os bois na frente da carroça, mas de fato hoje não está no meu radar voltar para a política eleitoral em 2024. É lógico que a gente vai ter um enfrentamento contra um grupo que está aí na gestão e que a gente não consolida e não convalida, né, com a forma da gestão, com vários secretários presos e afastados, mas certamente a gente terá grandes opções aí e logicamente que quem decide quem é candidato ou não é o povo. O Abílio errou quando você era vice dele, candidato a vice, ele perdeu para ele mesmo? Eu tenho essa opinião aqui muito particular que eu já explicitei. Eu queria em 30 segundos também a sua opinião, a sua resposta sobre isso aí. Vocês erraram ali, na reta final, eu achei que vocês iam ganhar, bicho, aí de repente, puf. Eu acho que nos bastidores de uma eleição, vale ressaltar que muita coisa passa antes da urna, inclusive em muitas operações. E eu falo que quem votou em Emanuel Pinheiro não foi um eleitor, foi cúmplice de muita coisa que a gente mostrou. Cúmplice? Muita coisa que a gente mostrou. A gente mostra, inclusive, durante esse processo, né, que eu falo isso de forma dura, haviam secretários presos na gestão, durante a gestão Emanuel, e depois a gente falou, vai ser preso mais secretários. E está aí hoje o papel da intervenção, o governo do estado tendo que cuidar da saúde, porque a gente entrou num período caótico da saúde, né, com um endividamento de mais de 500 milhões. Então, de fato, houve excessos, houve erros
quem era o candidato a prefeito era o Abílio e ele capitaneava de fato, né, vamos falar o debate. Eu não estava no debate, mas o que eu posso falar de uma forma muito clara, a gente foi muito transparente, olho no olho, e eu acredito que o Cuiabá merece mais. Você se arrependeu da dobradinha com o Abílio? Não, eu acho que eu tomei uma decisão focada ali naquele momento, que era um recorte da fotografia. Agora, de fato, eu acho que ir para o debate, né, colocar as opiniões em público, é o que muda o jogo. Felipe Velaton, gostei demais desse bate-papo aqui. E esse espaço continua posto para falar de turismo, nosso estado de Mato Grosso. Só chega mais aqui que a gente proseia sobre o nosso turismo aqui. Obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês. Obrigado, Grace Lima, vascaína, infelizmente. Lorenberg, então... Até amanhã. A gente se encontra amanhã. O nosso entrevistado será Gilberto Figueiredo, deputado estadual. Primeira vez como deputado estadual, ex-secretário de Estado de Saúde, conosco às 7h30 da noite. Até lá, então. Olha, se cuida, fica bem, fica com Deus também.